O sol de Washington filtrava-se pelas janelas do salão oval enquanto o presidente Donald Trump ajeitava a sua gravata vermelha, preparando-se para uma reunião que não constava na sua agenda oficial. Do outro lado da mesa, Ibrahim Traoré, o jovem presidente de transição de Burkina Faso, mantinha sereno, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos no homem que representava a maior potência mundial. A tensão no ar era palpável. Assessores norte-americanos flanqueavam Trump, tablets nas mãos, prontos para registrar cada palavra. Do lado de Ibrahim, apenas 2 conselheiros burkinenses vestidos com trajes tradicionais, contrastando com o luxo ocidental da sala. Capitão Traoré iniciou Trump, usando deliberadamente o título militar de Ibrahim. Preciso que me explique algo que tem incomodado muitos dos nossos aliados aqui no Ocidente. A sua voz era direta, como era seu estilo, sem rodeios diplomáticos. Ibrahim inclinou ligeiramente a cabeça, um gesto respeitoso, mas não submisso. Estou aqui para esclarecer qualquer dúvida, Senhor Presidente, respondeu em inglês fluente, surpreendendo alguns dos presentes que esperavam precisar de intérpretes. Trump inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa presidencial. A sua recente visita a Moscou causou, digamos, preocupação. O Burkina Faso sempre foi parceiro da França e, por extensão, do Ocidente. Por que esta mudança súbita? Porque Putin? O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Ibrahim respirou fundo, não por nervosismo, mas como quem se prepara para dizer uma verdade carregada no peito durante muito tempo. Senhor Presidente, começou Ibrahim, a voz calma, porém firme, permita-me contar uma história. Uma história que talvez não tenha chegado aos seus relatórios de inteligência, mas que explica não apenas a minha ida à Rússia, como também o despertar de todo um continente. Trump fez um gesto com a mão, indicando que continuasse, enquanto as pessoas preparavam para registrar cada palavra. Há 3 meses, começou Ibrahim, a nossa capital, Ouagadougou, enfrentou uma crise energética severa. Hospitais sem eletricidade, crianças a estudar à luz de velas, fábricas paralisadas. O nosso povo sofria, enquanto a nossa antiga metrópole, a França, nos oferecia empréstimos com juros que manteriam o Burkina Faso endividado por gerações. Fez uma pausa. Observou como as suas palavras pairavam no ar. Ao mesmo tempo, continuou, empresas norte-americanas mostraram interesse nos nossos recursos de ouro e urânio, mas em condições que nos deixariam apenas com migalhas da nossa própria riqueza. Trump franziu o sobrolho, claramente não esperando tal franqueza. Foi então que recebi uma chamada de Moscovo. Não de Putin diretamente, mas de um ministro russo que tinha lido sobre a nossa situação. A proposta era simples, parceria entre iguais. Transferência real de tecnologia. Não apenas exploração de recursos. Formação dos nossos jovens em universidades russas. Sem contrapartidas políticas. A temperatura no salão oval parecia ter aumentado a alguns graus. Trump tamborilava os dedos na mesa, processando as palavras de Ibrahim. Os seus assessores trocavam olhares preocupados. Não estavam preparados para uma resposta tão articulada e fundamentada. Ibrahim continuou. A sua postura permanecia ereta. A voz ganhava intensidade emocional, mas controlada. Senhor Presidente, durante décadas o nosso país exportou ouro, algodão, manganês. Milhares de milhões de dólares em recursos naturais saíram da nossa terra. E o que recebemos em troca? Estradas colapsam à primeira chuva. Hospitais sem equipamento básico. Universidades onde professores ensinam sem livros. Trump interrompeu. Mas os investimentos franceses, os programas de ajuda. Ajuda? Ibrahim sorriu pela primeira vez, mas não era um sorriso de alegria. Senhor Presidente, sabe quanto Burkina Faso paga anualmente apenas em juros de dívidas contraídas por governos anteriores para financiar projetos que nunca beneficiaram o nosso povo? 300 milhões de dólares. Isso equivale ao nosso orçamento inteiro para a educação. O jovem líder africano levantou-se e caminhou até a janela com vista para os jardins da Casa Branca. Quando visitei Moscou, não fui em busca de uma nova dependência. Fui em busca de um exemplo. Que exemplo? Perguntou Trump, genuinamente curioso. A Rússia mostrou-me como um país pode preservar a sua soberania alimentar, energética e tecnológica mesmo sob pressões extremas. Vi fábricas a produzir desde chips eletrónicos até tratores, tudo com tecnologia própria. Vi universidades a formar cientistas de ponta que não emigravam, porque encontravam oportunidades em casa. Ibrahim voltou à mesa, os seus olhos encontrando os de Trump. Não fui à Rússia para me tornar anti-americano ou anti-francês. Fui para aprender como um país pode ser verdadeiramente independente. O silêncio voltou a dominar. Os assessores norte-americanos pareciam desconfortáveis,
como se estivessem a ouvir verdades que preferiam ignorar. Mas compreenda, prosseguiu Ibrahim. Ao regressar de Moscou, não anunciei nenhum acordo militar ou ideológico. O que anunciei foi algo muito mais revolucionário, que o Burkina Faso começaria a processar o seu próprio ouro em território nacional, que construiríamos as nossas próprias refinarias, que os nossos jovens estudariam engenharia e medicina em universidades que funcionam. Trump recostou-se na cadeira presidencial, claramente impactado pela franqueza do discurso. E os franceses, como reagiram? Como era de esperar, respondeu Ibrahim com um suspiro. Ameaças econômicas, pressões diplomáticas, campanhas mediáticas a questionar a nossa deriva autoritária. Mas sabe o que mais me impressionou? Senhor Presidente, Trump abanou a cabeça. Foi descobrir que a reação não veio apenas da França. Veio de todo o estabelecimento ocidental, que se tem beneficiado há décadas da manutenção de África como fornecedora de matérias-primas baratas e importadora de produtos caros. A reunião tinha tomado um rumo completamente inesperado. O que deveria ser um questionamento sobre alinhamentos geopolíticos tinha-se transformado numa aula sobre as realidades do neocolonialismo no século XXI. A sala de imprensa da Casa Branca estava cheia. Os jornalistas tinham sido convocados com apenas uma hora de antecedência e as especulações multiplicavam-se. O que poderia ter surgido da reunião privada entre Trump e Ibrahim Traoré, que exigisse uma conferência urgente. As câmaras de televisão das principais cadeias estavam posicionadas, transmitindo em direto não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. No Burkina Faso, era já meia-noite, mas milhares de pessoas tinham-se levantado das suas camas para assistir à transmissão nos seus telemóveis. Trump e Ibrahim apareceram juntos, caminhando com uma familiaridade que surpreendeu muitos observadores. Não havia a rigidez protocolar típica destes eventos. Ambos os líderes pareciam relaxados, quase cúmplices. Senhoras e senhores, começou Trump, esta tarde tive uma das conversas mais reveladoras da minha presidência. O presidente Traoré colocou-me uma pergunta simples, que me levou a refletir profundamente sobre a política externa dos Estados Unidos. Os jornalistas inclinaram-se para a frente, canetas em punho. Perguntou-me se eu acreditava que George Washington teria aceitado que as antigas colônias continuassem economicamente dependentes da Grã-Bretanha após conquistarem a independência política. Trump fez uma pausa. A pergunta pairou no ar. E a resposta, obviamente, é não. Murmúrios percorreram a sala de imprensa. Durante décadas, continuou Trump, os Estados Unidos mantiveram uma relação com a África que, sendo honestos, assemelha-se mais à que a Grã-Bretanha queria manter conosco após 1776 do que uma verdadeira parceria entre nações soberanas. Nas pequenas aldeias do Burkina Faso, onde famílias se reuniam em torno de rádios alimentados por baterias, as palavras de Trump ecoavam com uma força inédita. O presidente dos Estados Unidos estava a reconhecer publicamente aquilo que muitos sentiam há gerações. Ibrahim, disse Trump, voltando-se para o seu convidado, pode explicar aos jornalistas o que me disseste sobre a juventude burkinense e a migração? Ibrahim aproximou-se do microfone. A sua voz era clara, serena. Senhor Presidente, quando implementamos políticas que deram aos nossos jovens oportunidades reais nos seus próprios territórios, educação técnica, empregos dignos, capacidade de transformar os nossos próprios recursos, algo extraordinário aconteceu. Os sonhos de imigração, continuou, transformaram-se em sonhos de construção nacional. Um jornalista da CNN levantou a mão. Presidente Traoré, está a sugerir que a crise migratória poderia ser resolvida simplesmente com oportunidades econômicas nos países de origem? Não é simples, respondeu Ibrahim, mas é essencial. Quando um jovem pode estudar engenharia numa universidade funcional, trabalhar numa fábrica moderna que paga salários dignos e ver um futuro próspero para os seus filhos na sua própria terra, porque arriscaria a vida a atravessar o Saara e o Mediterrâneo? A pergunta ressoou com brutal simplicidade. Trump voltou ao microfone. E aqui está o que realmente me impactou. Ibrahim mostrou-me que, quando visitou a Rússia, não foi para se voltar contra o Ocidente, mas para aprender como um país pode ser verdadeiramente soberano no século XXI. A conferência de imprensa terminou oficialmente 3 horas depois, mas as suas ondas de choque mau tinham começado a ser sentidas. Nas redes sociais, hashtags como Cardinal Bender Trump, Cardinal Ibrahim Traoré e Cardinal África Soberana tornaram-se tendências globais. Mas o impacto mais profundo estava a ocorrer longe do universo digital. Na Universidade do Ghana, estudantes tinham planeado programas de intercâmbio na Europa e começaram a procurar oportunidades em universidades técnicas da Rússia e da China, em que cooperativas agrícolas exploravam tecnologias de processamento que lhes permitiriam exportar produtos transformados em vez de matérias-primas.
Mas foi numa pequena aldeia nos arredores de Ouagadougou que ocorreu a cena mais comovente. Aminata Edraogo, uma mulher de 34 anos que vendia joias tradicionais no mercado local há 15 anos, estava reunida com outras mulheres da sua cooperativa, ouvindo a repetição da conferência de imprensa num velho rádio. Quando Ibrahim falou sobre os jovens que cancelaram seus planos de imigração, Aminata começou a chorar. O seu filho de 19 anos, Moussa, tinha poupado durante 2 anos para pagar a traficantes que o levariam pelo deserto até a Europa. Mãe, tinha-lhe dito dias antes, aqui não há futuro. Tenho de tentar. Mas naquela noite, após ouvir as palavras do seu presidente, Moussa chegou a casa com uma expressão diferente. Mãe, disse, sentando-se ao lado dela, achas que é verdade que o presidente disse? Que podemos mesmo construir algo aqui? Aminata segurou as mãos do filho, ásperas de trabalho, mas jovens e fortes. Filho, durante anos vi-te sonhar a partir porque achavas que aqui não havia esperança. Mas hoje, pela primeira vez, ouvi o nosso líder falar de forma que até o presidente dos Estados Unidos o escutou com respeito. Moussa sentiu lentamente. Estive a pensar, mãe, com o dinheiro que tenho guardado para a viagem, podia comprar uma máquina para processar nozes de karité. A dona Fatou disse que há uma nova fábrica que compra o óleo a bom preço. Aquela conversa estava a repetir-se a milhares de lares africanos naquela noite. Pais que tinham aceito perder os filhos para a migração perigosa começavam a vislumbrar alternativas. Jovens que consideravam os seus países como prisões começavam a vê-los como telas em branco para os seus sonhos. Nas capitais ocidentais, analistas políticos trabalhavam até altas horas para tentar entender as implicações do que tinha acontecido na Casa Branca. Mas nas aldeias africanas, a compreensão era imediata e visceral. Ibrahim Traoré não só tinha respondido à pergunta de Trump sobre a Rússia. Ele tinha articulado o sonho de um continente inteiro, o sonho de dignidade, soberania e prosperidade construída com as próprias mãos. E, pela primeira vez em décadas, esse sonho não parecia impossível. Quando o sol nasceu sobre Burkina Faso na manhã seguinte, algo tinha mudado. Nos mercados, nas escolas, nos escritórios governamentais, as pessoas caminhavam com a cabeça um pouco mais erguida. Não porque um presidente estrangeiro os elogiou, mas porque o seu próprio líder provou que a África pode sentar-se à mesa mundial como igual, não como suplicante. O encontro histórico entre Ibrahim Traoré e Donald Trump não foi apenas uma reunião diplomática, foi um choque de visões, uma confrontação entre o velho paradigma de dependência e um novo espírito de autodeterminação africana. O que começou como uma conversa tensa sobre alinhamentos geopolíticos rapidamente se transformou num momento raro de verdade crua e partilhada. Traoré não apenas respondeu a perguntas, ele desafiou certezas, desmontou narrativas coloniais e apresentou, com serenidade e firmeza, um modelo de soberania que há muito parecia inalcançável para o continente africano. Ao longo da conversa, tornou-se claro que a verdadeira revolução proposta por Traoré não era militar nem ideológica, mas mental. Era a ideia de que a África pode, e deve, deixar de ser vista como um continente eternamente em desenvolvimento, eternamente à margem. Em vez disso, Traoré mostrou que, com liderança corajosa, visão estratégica e parcerias baseadas na igualdade, é possível construir um futuro em que os jovens africanos não sonhem fugir, mas em ficar e transformar. Traoré, homem de negócios habituado a pensar em resultados e lucros, foi confrontado com dados concretos, com imagens reais, com números refutáveis que demonstram que quando há soberania, há progresso. E no fim, mesmo o presidente dos Estados Unidos foi forçado a reconhecer: um continente africano próspero não é apenas desejável, é do interesse do mundo inteiro. O impacto desta reunião não se mediu apenas pelas palavras trocadas ou pelas decisões imediatas. Mediu-se pelas sementes plantadas nas mentes de milhões de africanos que ouviram, talvez pela primeira vez, o eco da possibilidade. A possibilidade de que a dignidade não seja um luxo reservado ao norte global, mas um direito conquistável aqui e agora. Burkina Faso, nas palavras e ações de Ibrahim Traoré, tornou-se símbolo de uma África que já não pede permissão para sonhar, apenas exige o espaço para construir. E ao fazê-lo, lembrou ao mundo que soberania, quando alimentada por coragem e conhecimento, não é apenas um ideal, é um caminho inevitável. Numa era marcada por discursos vazios e cimeiras diplomáticas sem consequência prática, a clareza de propósito do líder burkinense devolveu à política o seu papel transformador. Traoré mostrou que é possível governar com coerência, com soberania e com foco no bem comum, mesmo quando isso significa romper com estruturas de poder profundamente enraizadas. Traoré, ao escutar com atenção em comum e reconhecer, mesmo que indiretamente, o valor dessa visão, contribuiu para legitimar o que muitos tentaram descredibilizar: que a África pode ser autora da sua própria história, e não apenas um cenário passivo nas histórias dos outros.
As implicações geopolíticas são vastas. Se outros países africanos seguirem este modelo, o mundo assistirá a um reposicionamento estratégico sem precedentes. As antigas potências terão de aprender a negociar com igualdade e não com superioridade. As grandes corporações terão de abandonar a exploração como modelo de negócio e adotar o respeito como princípio de cooperação. Mas, mais importante ainda, o verdadeiro legado dessa reunião será visto nos olhos das crianças sentadas sob um baobá, com livros iluminados por luz solar gerado localmente. Será ouvido nas vozes das mulheres que organizam cooperativas e tomam as rédeas da economia comunitária. Será sentido nos jovens que, ao invés de se lançarem ao mar em busca de uma vida melhor, decidem construir essa vida no solo onde nasceram. A soberania não é apenas um conceito político. É uma chama que, uma vez acesa, transforma consciências e estruturas. Ibrahim Traoré não apenas acendeu essa chama. Protegeu-a do vento, alimentou-a com ações concretas e mostrou que ela pode tornar-se incêndio de esperança. O mundo assistiu. A América escutou. E a África, pela sua voz, despertou.